Vamos lá, pessoal, vamos mais uma parte da história do combate. Primeiro eu vou explicar, nessa altura já tem não sei quantos vídeos aí, por que que existe isso aqui, por que que eu estou fazendo isso aqui, né? Durante o Covid, eu tive muita sorte de conhecer pessoalmente pouquíssimas pessoas que faleceram. Eu só conheci a mãe de uma grande amiga minha, mãe da Silvia Raquel Cabral, e que não via há muitos anos, mas já tinha bem mais de 70 anos, e a esposa do Márcio Fontes, um dos meus professores de Aikido, e também treinou Kali comigo um pouco, fez alguns cursos, um cara excepcional. Eu lamento essas mortes, claro, mas eu não vi muitas mortes ao redor. Acontece que foi um momento de reflexão. Tive que fechar a academia algumas semanas, tive que pensar. Em um determinado momento eu tive um refluxo, prendeu alguma coisa aqui no meu peito. Minha mãe estava dormindo, minha esposa estava dormindo. Eu fiquei dando porrada aqui assim no peito, até que saiu. Isso de madrugada, sei lá, 3 da manhã. Eu fiquei sentado no sofá, falei, cara, o que ia acontecer se eu morresse agora? Né? O que ia acontecer se eu morresse agora? Meus filhos estão na Nova Zelândia, minha filha não estava se definindo ainda no dia que ela ia morar ou não, minha filha também está lá agora, meu neto também, então, família afastada. Minha mãe dependia de mim, então tinha alguma coisa para fazer, minha esposa também depende de mim um pouco, né? Naturalmente. Eu falei, bom, beleza, e o combate? Né? Então, primeiro eu escrevi às pressas um livro, que é a Doutrina, que eu tento resumir tudo rápido, né? É praticamente um breviário, um guia de referência do combate. Aí depois eu fui pensando com mais calma, lancei um livro aberto para todo mundo, que é o Guia Politicamente Incorreto das Artes Marciais e Defesa Pessoal. E eu estou escrevendo um livro agora mais profundo, talvez seja o último, um dos últimos, que é o Ethos, que eu estou falando não sobre o combate, mas sobre o combatente. Mas e a experiência do combate? Como é que ela aconteceu e tudo? Para quem que eu vou falar isso? Deixar arquivado no YouTube. Por quê? Porque na época que tinha aquela rede social do Orkut, tinha uma comunidade de 10 mil pessoas de artes marciais. Muita gente não me conhecia, falava as coisas mais absurdas. Algumas histórias eram verdade, outras eram exageradas, outras eram mentira, mas estava tudo perdido ali no meio. Eu falei, cara, vamos fazer uma série de vídeos explicando detalhe a detalhe tudo. Acabou que nessa altura dos vídeos eu já estou fazendo uma autoanálise forte, estou entendendo quem eu sou melhor do que eu entendia antes, porque eu estou vendo as histórias, estou vendo as coisas e eu estou dando continuidade a ela. Vamos lá, logo do combate, esse aqui, tradicional, old school, né? O que ele significa? Bom, primeiro, eu tinha a ideia de triângulos na cabeça. Por quê? Porque a arte marcial que eu tinha mais força era o Kali. Base forte, né? Triângulo a gente usava na triangulação, na movimentação, utilizava na defesa. E eu comecei a pensar assim, bom, então tem um triângulo. Como é que eu vou dizer que isso é uma arte marcial, os sistemas de defesa? Tem que ter uma mão desarmada. Poderia ser mão aberta, até talvez hoje, se eu refizesse o logo, talvez fosse até com a mão aberta. A mão fechada é uma coisa que era utilizada em alguns logos de arte marcial para mostrar o aspecto desarmado. Mas eu queria mostrar o aspecto armado também, tá? Então eu pensei assim, olha, arma de fogo para ter uma modernidade, não ter só lança, escudo e tal. E o que eu falo, a parte da lâmina, ela foi incluída depois, porque o Humberto da Mota, que fez esse desenho, né, aluno meu antigo, ele fez isso aqui arredondado. Eu falei, cara, vamos transformar isso aqui numa lâmina, vamos mudar o fuzil, e aí ficou sendo um triângulo. Depois de algum tempo, eu achava que estava faltando alguma coisa, então a gente acrescentou o círculo, acrescentou a frase, e no modelo novo de 2023 em diante, né, a gente tem o logo do K, que é para desvincular um pouco dos militares, por N razões, e também para poder expandir para pessoas que não gostam do militarismo. Né? Beleza. A mão, 5 dedos. Né? Com o tempo, eu peguei o lema do combate, que eram 5, e tinha o lema do instrutor, que eram 2. Eu juntei os dois. Né? E por que existe esse lema? Existe esse lema porque eu não queria, de forma alguma,
misturar arte marcial com religião. Dois amigos meus, dois professores meus também foram meus alunos, aliás, eles tiveram que mandar uma carta para São Paulo, para mandar para o Japão, para ter uma autorização, para não se abaixar na frente da foto do criador da luta que eles estavam fazendo. Um outro aluno, o professor dele falou assim, diretamente, olha, se você não se converter a essa religião, você não pode passar para o nível 2 nessa luta que eu estou ensinando. Cara, isso é muito errado. As pessoas têm a tua própria filosofia, a sua própria religião. Política também. Acontece que, na verdade, dificilmente você vai achar um cara que faça combate, por exemplo, que seja a favor do desarmamento, ou que seja a favor de coisas assim como massacre de inocente, como aborto, ou que seja pró-bandido, porque esse tipo de pessoa dificilmente vai procurar uma filosofia de luta e ciência de proteção como combate, que é a antítese disso. Então a gente já sabe disso pelos números, mas você pode vir com qualquer cultura, filosofia, esteja à vontade. Então vamos lá, aí tem essa razão. Então quando eu criei o índice do combate, eu não queria que amarrasse nada de religião. Então eu fui separando várias palavras e cortando no caderno, até que eu cheguei a 5. Amizade, porque afinal de contas, eu sou um cara que faço muitos amigos dentro do combate, a galera se faz dentro do combate. Claro que essa filosofia foi montada quando o combate existia, entendeu? Eu vi que as pessoas se relacionavam bem, porque o objetivo do combate é o teu inimigo estar lá fora. Você acabar com o inimigo lá fora. Não é aquela competição interna de academia, de egos ou de briga de competição. Então você tem aquela união de tribo, forte, como um time. Como se fosse um time de futebol. Aliás, melhor, um time de futebol americano que é mais unido. Não sei se vocês ouviram o Adonis, um time de futebol americano que é mais unido. Time de soccer, o pessoal sai de um país para o outro, quando ganha muito dinheiro, não tem aquele envolvimento igual, né? O futebol americano, o cara está sempre jogando dentro dos Estados Unidos, dificilmente vai mudar de time. Amizade. Amizade implica em respeito, você respeita o teu amigo, tu não vai querer comer a mulher do teu amigo, por exemplo. Disciplina, não tem nada que você faça na sua vida que vai para frente se você não tiver disciplina. Perseverança é o combustível que permite que você continue fazendo o que você tem que fazer. Você tem perseverança, ou resiliência hoje também, né, como pessoa diria. Conhecimento, que a gente vive estudando e modificando o combate, melhorando, está sempre avançando, tá? E cidadania, que é o troço que talvez mais e pegue coisas de religião. Tipo assim, religião tem muito código de boas maneiras, né? Todas elas têm. E a ideia de cidadania, porque, por exemplo, você está com a camisa do combate andando na rua, você joga papel de lixo no chão, aí o pessoal do combate jogando lixo no chão. Né? Então a gente tem que dar o exemplo. Aí existiam os dois que eram feitos só para o instrutor. Dar o exemplo pessoal, ou seja, você ser um exemplo para os teus alunos. E você assumir essas responsabilidades. Com o tempo eu vi que isso seria mais interessante juntando as duas. Por quê? Porque todo combatente tem que ter responsabilidade pelos seus atos. E tem que ser um exemplo para os outros, menos graduados, e para a sua família também. Então, deixou de ter sentido esses 5 dedos, porque eu não tenho 7 dedos na mão, né? Talvez no futuro. Então, vamos lá. Serviço Patriciano Parabellum, né? Não sei se eu fui o primeiro, mas se eu não me engano, devo ter sido um dos primeiros a usar essa frase no Brasil. Serviço Patriciano Parabellum, ou Pacem, dependendo da versão do latim que você está usando, ou Pacem também. Pacem é a versão do latim eclesiástico. Quando você está falando de línguas, o latim foi escolhido de propósito, tá? Porque o combate, ele é inclusivo, a gente quer botar a maior quantidade de pessoas e tal. E na legião romana, você tinha japonês, você tinha cara da África, às vezes a África tem esse nome por causa do general romano. Pessoas do mundo inteiro estavam lá. Se você, por exemplo, for fazer qualquer arte marcial japonesa, a raiz sempre é o samurai, que era um grupo dentro de uma etnia, dentro do japonês. Nem todo japonês podia decidir ser samurai. Imagina hoje em dia, as pessoas que estão aqui no Brasil, que não tem nada a ver, não, eu sou samurai. Não, você não é samurai, você está botando na cabeça, você está imitando que você é samurai. Mas da legião romana você poderia ser. Essa é a ideia.
Combate é para todos, não é para uma etnia pequena dentro de uma ilha. Combate é para todos. Obrigado, pessoal. Até o próximo.